Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Nosso convite desde já para que nos acompanhe nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. No canal do YouTube, basta acionar o sino de notificações depois de se inscrever e receber os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Na página do Facebook também, basta curtir a página NEP Vede Jesus. Aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo em torno da mensagem da codificação bíblica sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina consoladora. O Espiritismo cristão a nos relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que nos ensina as demais coisas, ou seja, a aplicação e o desenvolvimento das leis naturais e divinas. Estudo do Antigo e do Novo Testamento sobre a ótica da doutrina espírita. Novo Testamento é o nosso foco na sequência nesse ano de 2023, olhando especialmente para a carta de Paulo aos Romanos. Dentre as cartas de Paulo, esse olhar para Romanos, aprendendo no seu primeiro capítulo a respeito da exposição feita, ditada pelo apóstolo, anotada pelo escriba Tércio, para que alcançasse a cristandade no mundo todo desde então. Lembrando a relevância desses escritos de Paulo, sendo os primeiros documentos a circularem nas comunidades cristãs com autoridade de ensino. Mesmo os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, já para o final do século I da nossa era, foram escritos que vieram depois dessas cartas. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que a parte doutrinária de ensino cristão principia nesses escritos do apóstolo dos gentios. O apóstolo que levou para fora das portas de Israel, para fora daquele circuito em que o foco comum principal da primeira revelação com Moisés e os profetas, e depois com a encarnação de Jesus de Nazaré em Israel, permitiu então que o povo hebreu tivesse aquele primeiro contato. Mas o Evangelho, como a boa nova e a boa notícia que deve alcançar os corações no mundo inteiro, teria, deve e mantém para si esta missão de levar esta boa nova, de levar esta boa notícia através de seus mensageiros encarnados e desencarnados, onde quer que eles estejam, de toda tribo, toda nação, toda língua, independente de castas, independente de segmentos doutrinários, o Evangelho prevalece. É aquele sol da imortalidade que diz Emmanuel, sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo com sabedoria. Amados, é com esse olhar, portanto, que retomamos a Carta aos Romanos, no capítulo 1, na sequência que temos tratado, lembrando aqui, qual é o assunto central neste capítulo 1? Depois de apresentar-se, ele, apóstolo Paulo, depois de apresentar a mensagem, que é o Evangelho de Deus, Paulo começa a discorrer a respeito do estado em que se encontram judeus e gentios, os que estão em Israel e os estrangeiros, os que estão fora de Israel. E ao fazer esse diagnóstico, Paulo vai anunciar, portanto, que estamos todos, absolutamente todos, em estado de afastamento de Deus e, por isso mesmo, condenados em nossa consciência. Porque afastados de Deus, colhemos as consequências naturais de angústia, de ansiedade, de desalinho com as próprias leis da vida, cujos regramentos nos traz a verdadeira felicidade. Olha que contrassenso. Nós que tanto dizemos, desejamos,
queremos essa tal felicidade, dela nos afastamos ao nos rebelarmos diante do nosso Pai, diante do nosso Criador, diante do tutor das nossas almas, que só nos quer bem, só nos quer entendedores da vida e da missão que recebemos. Como filhos bem-amados, representá-lo na criação, promovendo o amor, a justiça e a caridade. Mas não é este quadro que Paulo está descrevendo na carta aos Romanos, nessa sequência que temos visto, em que basicamente ele está tratando da questão da idolatria. A idolatria, portanto, exclui Deus e ilusoriamente põe algo ou alguém em seu lugar. Esta tem sido a história da criatura humana, que é uma verdadeira fábrica de ídolos. Sai um, entra outro, e nós não nos voltamos ao Deus único. E somente nele encontramos a paz e o repouso para as nossas almas. A descrição que vamos ver hoje remonta então ao verso 28 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Então, deixo vocês à vontade aí para a tradução que vocês desejarem acompanhar, se assim quiserem, na nossa leitura deste verso, a nossa série aqui, relembrando, né? Romanos, verso a verso. Então, cada um dos versos são aqui motivo da nossa reflexão em cada um desses nossos encontros para aprofundarmos a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho para a atualidade dos nossos dias. Vamos lá, então, leitura. Eu trago aqui mais uma vez duas traduções, uma João Ferreira de Almeida, a outra Bíblia de Jerusalém, como costumeiramente temos feito, né? Então, a primeira leitura em João Ferreira de Almeida, capítulo 1 da Carta aos Romanos, verso 28, o apóstolo ensina o seguinte: E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Bíblia de Jerusalém agora, esse mesmo verso 28 é traduzido da seguinte forma: E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente, incapaz de julgar, para fazerem o que não convém. Nas duas traduções, o sentido, é claro, se mantém, mas com uma alternância aqui, uma mudança interessante sob o ponto de vista da nossa reflexão sobre o verso. Percebam que na tradução de João Ferreira de Almeida, ele fala sobre Deus ter entregado ao homem que o rejeita, que assim não quer conhecê-lo. E o conhecer aqui, gente, não é só um assentimento da mente, tá? Ah, entendi. Compreendi a lição sob o ponto de vista do intelecto. Não. O que Paulo está querendo dizer aqui, além do saber racional, do entendimento daquilo que é ensinado, vai além disso. O conhecimento aqui tem a ver com relacionamento. Tem a ver, portanto, com comunhão. Com esse contato permanente e constante que mantém elo, mantém vínculo. Está dizendo que, portanto, o homem rejeita a presença de Deus em sua vida. E como eles não se importaram, João Ferreira de Almeida, Bíblia de Jerusalém, e como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, então, seja numa tradução, seja na outra, qual foi a decisão? Tira Deus de lado. Eu não quero ter conhecimento de Deus. Eu não quero saber
o que ele ensina, eu não quero manter comunhão com ele, eu não quero criar vínculo com este Deus. Eu vou por minha própria conta. Esse é o estado mental reprovável, que é o que ensina aqui nesse verso 28, do capítulo 1 da Carta aos Romanos. Uma mente reprovável e reprovada diante de Deus. É por isso que, nos voltando aqui, essa tradução da Bíblia de Jerusalém, acho que aprofunda essa questão, porque fala em julgamento, né? E hoje é muito comum, se pegar qualquer tipo de tema, qualquer tipo de assunto, à luz do conhecimento da revelação divina, e colocar como princípio o fato, não julgueis. Não pode julgar. Sem considerar o contexto e o uso dessa expressão no Evangelho. O julgar no Evangelho é ter discernimento. E como eu posso ter discernimento sem fazer a devida distinção entre o bem e o mal? E o que mostra para mim o que é bom e o que é ruim? Qual parâmetro, qual referencial? Se eu sou um incrédulo, qual o referencial? Da ética humana, ela tem limitações. Mas ainda que eu encontre um parâmetro de justiça na ética humana, eu deveria me questionar: de onde isso vem? Qual a fonte? Qual a origem? Por que este caminho e não outro? E vamos compreender que, de fato, ainda que eu rejeite essa ideia, ainda que eu rejeite este conceito, ainda que eu não aceite a existência desse mesmo Criador, ele se expressa, ele se manifesta em minha consciência. Por isso que mesmo incrédulos pode agir corretamente sob o ponto de vista do que deve ser feito, mesmo que não creiam. Há teólogos cristãos que chamam isso de graça comum. Como se Deus tivesse habilitado cada um dos seres humanos a fazer discernimentos, compreensões do mundo, ter entendimento das coisas, através desse princípio básico da aplicação da lei natural em nossa consciência. Isso é verdade? Sim, porque vemos exatamente essa situação a se manifestar. Por vezes, aquele que tem o conhecimento no sentido de que estuda, interage com as questões espirituais, reflete em torno delas, mas na vida prática, um desastre. Não aplica a lição. Continua aí por própria conta. E do outro lado, aquele que se diz não crente, não religioso, mas que aplica a lição. Exerce esse discernimento. Julgamento aqui, portanto, então, aquilo que não é aceito no Evangelho como algo que deva ser realizado em nossa vida é o julgamento condenatório. Porque há um justo juiz. E esse justo juiz é Deus Pai, o Criador e Autor da vida. Ele é o justo juiz, que deu autoridade na terra para que sejamos também julgados por seu Filho bem-amado, o nosso Cristo Jesus. Mas esse julgamento é divino. Esse julgamento é num patamar de consciência e de entendimento que não alcançamos. Agora, entre nós, Jesus ensina: não julgueis em aparência, mas julgueis
segundo a reta justiça. Veja que não está dizendo para não julgar, está falando julgue, no sentido de exerça discernimento nas coisas, para ter bom entendimento sobre elas, para fazer a devida distinção entre o bom e o mal segundo a lei divina, segundo a lei natural. Este é o nosso parâmetro. Mas não segundo a aparência, a casca, mas segundo a reta justiça. Não fique na superfície, aprofunde o seu olhar. E nesse aspecto, nesse verso 28 do primeiro capítulo da Carta aos Romanos, a tradução na Bíblia de Jerusalém nos afirma: como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus. Ora, que julgamento foi esse? Exerceram julgamento? Sim, julgaram. Julgaram no sentido que fizeram uma distinção, mas a distinção que fizeram foi errada, foi torta, foi a pior decisão que poderia ter sido tomada por nós, de não ter conhecimento de Deus. Eu não quero saber. Eu não quero regrar a minha vida por esse ordenamento de Deus. Eu não quero ter contato, vínculo, relação com Ele. Quando Deus olha, portanto, para esse nosso falso discernimento, ao nos afastar dele, diz que a decisão do Criador foi nos entregar a nossa mente incapaz de julgar. Embora a capacidade esteja presente, na condição de filhos dele, na condição desse discernimento, na consciência, nos apontar exatamente para a sábia lei divina, quando nós optamos livremente, voluntariamente por rejeitá-lo, Deus também nos julga. O julgamento justo, o julgamento santo. E ele decreta: entregues a sua mente incapaz de julgar. Julgaram mal, julgaram errado. E, portanto, colhem as consequências do seu mau discernimento, para fazerem o que não convém. E aquilo que já vimos nos versos anteriores, quando vai tratar do culto idólatra, centrado especialmente no imperador romano e nos falsos deuses do paganismo, incluindo aí a prostituição cultural, práticas homossexuais. E quando chega aqui então no verso 28, e que decreta a condição da mente incapaz de julgar daqueles que rejeitam a Deus, não querendo ter conhecimento sobre Ele, em comunhão com Ele. Dentro desta condição, a sequência dos versos, e depois vamos ver nas próximas semanas, há uma listagem, gente. Uma listagem de 23 comportamentos reprováveis. E todos eles na mesma condição, tá? No mesmo patamar. Basta um deles. Nós temos alguns, vários. Mas basta um deles para nos manter distanciados de Deus por nossa livre escolha. Mas como pode se dar? Vamos buscar a orientação do Consolador. Na doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, menciono aqui para vocês a questão de número 121 da obra O Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec é a seguinte:
Porque certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Resposta dos instrutores espirituais. Não têm eles o livre-arbítrio? Pergunta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples, ignorantes, sem conhecimento nem do bem nem do mal. Isto é, com aptidão, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Atenção nessa palavrinha aqui. Vontade. Só para fechar o raciocínio, questão 123, mais uma pergunta de Kardec. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Entendendo aqui os espíritos como seres inteligentes da criação. Essa é a nossa condição. Espíritos conscientes, espíritos habilitados a fazer tal discernimento das coisas e que falham em suas escolhas, sucumbem diante do caminho que deveriam tomar e negligenciam. Pergunta do codificador é: por que Deus tem permitido isso? Resposta dos instrutores espirituais é um tremendo puxão de orelha. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar os desígnios, a vontade de Deus? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem um mérito de suas obras. Não for assim que ensinara Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. O que sai de nossas mãos. Lembrando que o próprio Jesus dissera também que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Da mesma forma, a obra que sai das nossas mãos tem a ver com aquilo que cultivamos no nosso sentimento, que é o que alimenta a nossa mente. E é isso que é projetado pela nossa personalidade neste mundo. Responsabilidade nossa. Deus nos criou para o amor. Mas o seu amor exige, pede liberdade. Senão ele criaria robôs pré-programados. Não é isso que desejou a sabedoria divina. Para que o amor fosse uma livre escolha. O temporário caminho de afastamento que chamamos de mal, a ausência deste bem, representado pela vontade expressa de Deus em suas leis, este mal presente em nossa vida é temporário, até o despertamento. Com o despertamento vem arrependimento e fé. Obra conjunta no coração do homem para que ele tenha novo nascimento em vida. Para que desperte para a sua realidade de nova criatura em Deus. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia. Embora tenhamos más escolhas, embora venhamos a rejeitar o próprio Criador, o nosso Pai, não querendo vínculo, contato, comunhão com Ele, e colhendo, por consequência, males inumeráveis, ainda que de imediato pensemos ter benefícios, pensando que esta liberdade de agir fora dos ordenamentos de Deus, que esta liberdade é ganho, vamos compreender adiante
com maior maturidade espiritual, que é perda. Só nós perdemos. Porque deixamos de lado o imenso amor de Deus por nós, que nos destinou para isso. Criados pelo seu amor, para amar e ser amados. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando a nossa reflexão, há um ensino trazido pelo bispo de Argel, Adolfo, em Marmande, em 1862, contido no capítulo 7 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tratando sobre a bem-aventurança de bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, os simples e os humildes de coração. A estes, a nós, em estado de rebelião, ele ensina. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletir e de se emendarem sob os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenha subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos da terra será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer os seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs, que se dão as mãos, caridade e humildade, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Capítulo 7, item 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, em o Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 1, verso 28 da carta de Paulo aos Romanos. Como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém.
Vamos adiante desse estudo, reflexão em torno da carta aos Romanos, para entender, afinal, qual é a nossa condição diante desta criação reprovada e de que forma Deus resgata os seus filhos pelo seu amor. Deixamos mais uma vez o convite, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Curtir a página no Face ou acionar, depois de se inscrever, acionar o sino de notificações no canal do YouTube do NEP V de Jesus, recebendo os novos vídeos das nossas atividades semanais. Aqui às segundas-feiras, estudo da carta de Paulo aos Romanos na série Romanos verso a verso. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.